Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre jogadores do Fluminense que podem deixar o Fluminense, para falar um pouquinho sobre a expectativa de vendas que o Fluminense botou no seu balanço e quem poderia deixar o Fluminense para atingir essa meta. Mas eu queria pedir sua ajuda. Antes de mais nada, se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente aí, deixa aqui nos comentários qual jogador você acha que vai deixar o Fluminense na janela de transferência. Eu nunca penso para deixar um comentário, mas deixa aqui hoje. E se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha a maior parte de amigos tricolores que você puder para ajudar o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. A gente parar para observar, o time do Fluminense nos últimos anos tem se caracterizado por ser um time bastante vendedor. Se a gente olhar, por exemplo, se o Fluminense vendeu Matheus Martins, João Pedro, Richarlison, que não foi revelado aqui, mas foi vendido, Marlon, o próprio Gerson, Pedro, Ayrton Lucas, é uma sequência de jogadores que o Fluminense negociou nos últimos anos. E o que isso chama a atenção, né? O time do Fluminense normalmente consegue revelar muitos jogadores e faz muitas vendas. Claro, algumas a gente até fala, cara, como que vendeu tal jogador por um valor X, por exemplo, Kaique, na época, que foi por 10 milhões. Todo mundo, pô, é só por isso. Só que hoje o jogador acabou não vingando e o valor que o Fluminense adquiriu lá atrás acabou que foi bom. Mesma coisa do Metinho. Então o Fluminense acabou faz algumas vendas de jogadores muito jovens, Marcelo Pitaluga, que no momento a gente está questionando, pô, será que só vai vender só por isso? Mas depois, no futuro, acaba demonstrando ser uma boa venda que os jogadores acabam não conseguindo vingar e o Fluminense acaba adquirindo um valor que talvez se ficasse com os jogadores futuramente não teria. E o que chamou minha atenção essa semana? Como não está tendo jogo do Campeonato Brasileiro, está sendo mais fácil a gente focar em alguns jogos, em alguns assuntos, né, que normalmente no dia a dia a gente não consegue falar. E um deles é o orçamento do Fluminense, que menciona lá um determinado valor X com venda de jogadores. Então, para vender esses jogadores, como que o Fluminense deveria conseguir fazer? Eu penso o seguinte, a principal venda, que com certeza está no radar do Fluminense para essa janela de transferências, é a questão do André. O Fluminense vai conseguir fazer a venda do André muito provavelmente nessa janela de transferências. Falava-se em 40 milhões de euros, caiu para 35, hoje se fala em 30 milhões de euros. Mas se o Fluminense vende o André, fica muito próximo de bater essa meta de conseguir o valor lá que precisa, né, que botou orçamento, né, que é 120 milhões de reais de venda de jogadores. Se vende o André por 30 milhões de euros, bate essa meta tranquilo, sem dúvida nenhuma. Mas vamos pensar num cenário, caso realmente eu não consiga vender o André. Caso pouco provável acontecer isso, né? O André que teve proposta de Furlan, Liverpool, o Atlético de Madrid, e acabou recusando, mas provavelmente vai sair agora no meio do ano. Vamos supor que não venda o André, ou até mesmo venda o André por um valor inferior, que não consiga bater a meta. Como que eu vejo esses jogadores, potenciais jogadores que o Fluminense pode negociar para conseguir ganhar uma grana? O jogador que eu acho que é o segundo mais badalado desse elenco do Fluminense, que volta e meia estoura assunto sobre ele, principalmente na Espanha, é o John Ares. O John Ares é um jogador colombiano, a gente sabe, não é tão jovem, tem ali seus 26, 27 anos, mas se fala muito de uma possibilidade de se transferir para um time da Espanha. Já se falou de Sevilha, já se falou de Valência, se eu não me engano. Então, sempre tem esse burburinho sobre o John Ares. Qual que é a minha percepção? Né? Também Rússia. O John Ares é um jogador que eu acho que... O que passa muito na cabeça de John Ares? Aqui no Fluminense é um dos nossos principais jogadores. Na Espanha, a gente não tem essa garantia que ele seria esse titular todo. E também você deve passar a cabeça do jogador. Ele vive seu melhor momento, jogar na seleção colombiana e tal. Até que ponto vale a pena ele deixar o Fluminense para jogar, ser reserva no time da Espanha? Outro ponto também é que o Fluminense vem tentando valorizar o jogador. E o Fluminense sabe que uma venda de John Ares hoje não seria tão interessante porque 50% pertence ao time lá da Colômbia. Então o Fluminense ficaria para 50% do valor, seria uma negociação que o Fluminense receberia pouco, teria uma perda técnica muito grande. Então é um jogador que entra assim na lista dos possíveis negociáveis, mas tem outras situações que talvez impeçam um pouco isso. O terceiro jogador dessa lista, eu vejo muito pela questão do John Kennedy. Se o John Kennedy não botar a cabeça no lugar, não conseguir focar no futebol e pintar uma proposta, a tendência é o Fluminense acabar aceitando essa proposta pelo John Kennedy e lucrar um valor ali também, que eu não acho que seja nada exorbitante igual com o André, mas pode ganhar um dinheiro. Então o John Kennedy também acho que aparece nesse radar como jogador negociável pelo Fluminense para poder bater essa meta. Um outro jogador também, que tem uma qualidade muito alta, também se fala muito dele, tipo assim, em Portugal, Itália, Turquia, é o Martinelli. O Martinelli é um jogador que, tecnicamente, os jogadores que jogam com ele, por exemplo, Marcelo, já vi podcast mais amor, o que o Martinelli joga é uma enormidade, Paulo Henrique Ganso elogiando o estilo de jogo do Martinelli, a confiança também, né? Tipo assim, a personalidade dele para sair jogando da forma que ele sai jogando. Então também é outro jogador
que talvez possa aparecer uma proposta aí também longe da casa dos 30 milhões de euros, mas que possa chegar algo da parte de algum clube europeu. E a gente sabe que se um clube europeu chegar botando banca mesmo, leva o jogador. Não tem como o Fluminense competir com os euros lá dos clubes europeus. Então o Martinelli pode ser um jogador também que pode pintar proposta por ele no meio do ano, talvez para reforçar um time da Itália, um time ali de Portugal, que talvez, por exemplo, assim, fala-se do Martinelli na Turquia, fala do Martinelli ali em Portugal. Então pode ser um jogador que talvez pinte alguma proposta por ele. Outro jogador também que eu acho que pode pintar proposta por ele, mas o Fluminense seguraria, seria o Alexander. Quando teve toda a situação do André, que o Fluminense segurou o André para renovar o contrato do André e tal, falava-se muito numa possibilidade do Fluminense fazer algo semelhante com o Alexander, apresentar um projeto para ele, para o jogador ficar, porque também dá para ver que o Alexander é um jogador diferenciado. Então, o Fluminense pode tentar fazer essa questão aí de trazer, de tentar dar um contrato diferenciado para o Alexander para segurar o jogador por mais tempo. Agora, olhando para o outro lado, tem alguns jogadores que eu acho que se pintasse proposta, o Fluminense ficaria até feliz e aceitaria. Por exemplo, você pega um jogador, o Calegari. O Calegari esteve lá nos Estados Unidos, é um cara que está aqui no Fluminense, tem um contrato até certo ponto com uma extensãozinha legal. Se pintar uma proposta, talvez, de uns Estados Unidos para comprar o Calegari, de algum clube ali da Arábia Saudita, eu acho que esses jogadores que o Fluminense também precisa formar para vender. São jogadores que não vão te dar 30 milhões de euros, mas vão te dar 5, 7, que vai te ajudando a chegar nessa meta aí de venda de jogadores, ainda mais se você não conseguir bater as metas esportivas. Igual o quinto colocado brasileiro que você botou, semifinal da Libertadores, quartas de final da Copa do Brasil, então você vai precisar fazer essas vendas para poder tapar o buraco que você deixou de conquistar em algum outro lugar. Então o Calegari acho que é uma venda aceitável. Um nome de jogador também que parece que vai ser negociado para o Rangers da Escócia esqueci o nome dele agora, que é o lateral esquerdo. Me fugiu o nome dele, Jefté. O Jefté é um jogador que o Fluminense só conseguia ali 5 milhões, 7 milhões de euros no Jefté, ou até um pouquinho menos, mas é um dinheiro que vai entrando de um jogador que não vai atuar pelo Fluminense. Então a gente tem esse caso com o Jefté, o Calegari que não vem tendo muita oportunidade, também um jogador que é jovem, mas pode pintar alguma coisa, acabou de renovar seu contrato, mas seria um valor até mais alto, Cauã Elis. Então o Fluminense tem jogadores que são, tipo assim, primeira prateleira, que a gente vê da questão de venda, que vai lucrar um valor alto, na casa de 10 milhões de euros, por exemplo, assim, que pra gente é um valor alto, mas pro futebol europeu é uma pechincha. E tem jogadores que vai te render 3 milhões de euros, como é o caso do GFT, alguns jogadores que não tem um valor de mercado tão alto, mas que você vende e consegue meio que agregando ali para poder somar um valor legal no final do ano. Então, assim, eu acho que o carro-chefe do Fluminense esse ano, nessa janela, é vender um André, talvez você uma proposta por um Martinelli da vida. Eu acho que o Fluminense, dependendo de como a proposta não vai ter que aceitar. Então o Fluminense vai vender o André e talvez tentar fazer uma venda mais dessas satélites. Calegari, Jefité, os jogadores que não vêm tendo tanto de destaque assim, que pode acabar recebendo uma proposta de deixar o Fluminense e o Fluminense ganhar uma compensação financeira por isso. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha nosso vídeo com seus amigos tricolores e deixa aí. Quem você acha que vai deixar o Fluminense nessa transferência? Saudações tricolores e até a próxima.